aula de hoje é sobre pteridófitas. Afinal, quem são as pteridófitas? Os pteridófitas são as famosas samambaias. Muito comuns, né? Inclusive como planta ornamental, né? Nas casas das nossas vós, das tias. Então a samambaia, ela é o principal representante das pteridófitas. E um outro representante também é o xaxim ou samambaia-açu, uma pteridófita típica da Mata Atlântica que infelizmente está em extinção, certo? Então vamos lá. Como são as pteridófitas? Então, como pertencem ao reino das plantas, elas são eucariontes, células com núcleo organizado, o material genético está organizado nesse núcleo. Pluricelulares, não existe organismo do reino das plantas que não seja pluricelular. Autótrofos, que significa fazer fotossíntese. E se ela faz fotossíntese, ela tem clorofila. E o habitat? Assim como nas briófitas da outra aula, o habitat das pteridófitas também é do tipo terrestre úmido. E aí, a importância disso, né, a necessidade dessa pteridófita estar no ambiente terrestre úmido é única e exclusivamente para a reprodução. Por quê? Porque o seu gameta flagelado precisa nadar até o gameta feminino, então ela depende da água para a reprodução. Porém, ela já não precisa mais do ambiente úmido em relação à condução da água pela planta. Por quê? A novidade evolutiva que aparece ao longo do tempo é justamente o surgimento dos vasos condutores de seiva. Então, o surgimento dessa característica permitiu uma melhor distribuição de água no corpo da planta, inclusive plantas muito maiores, diferente das briófitas que a gente viu anteriormente. Certo? Então, as pteridófitas podem chegar até 2 metros, 3 metros de altura, graças a esse tecido. E também por esse tecido, falei para vocês, ela precisa do ambiente terrestre úmido, mas não precisa ser tão úmido quanto das briófitas. Pode ser um ambiente mais seco. E aqui um esquema mais ou menos do que é uma samambaia. Então, diferentemente das briófitas, a samambaia já tem tecidos verdadeiros. Então, eu tenho raiz na pteridófita, que é o tecido que vai fazer a fixação no substrato e a absorção de água e nutrientes. Eu tenho um caule, que vai conduzir, né, a água por todo o corpo da planta. E eu tenho uma folha verde que vai fazer fotossíntese. E nas folhas das samambaias, que a gente consegue ver, são aqueles pontinhos marrons que aparecem, às vezes são maiores, às vezes são menores, que são justamente as estruturas que vão produzir os esporos. Eu falei para vocês lá nas briófitas que a fase dominante da vida do musgo, por exemplo, é o gametófito. A partir das pteridófitas isso se inverte. Então, a parte dominante, a fase dominante da vida da pteridófita é o esporófito. Então, tudo isso aqui é o esporófito, que no caso é a fase dominante. A fase passageira, o gametófito, ela aparece de vez em quando, né? Produz o gameta, já forma a planta e desaparece. Eu vou mostrar isso agora para vocês no ciclo de vida da samambaia. Então, diferentemente da briófita, a samambaia, pteridófita, ela apresenta um gametófito hermafrodita, ou seja, ele apresenta tanto o gametófito masculino quanto feminino no mesmo corpo. Então, esse aqui é o gametófito da pteridófita, que tem um nome específico, a gente chama ele de protalo. E no gametófito hermafrodita, que ele tem os dois sexos, a gente vai ter a produção do gameta masculino, vou colocar aqui separando para vocês, e aqui o gameta feminino.
que também recebe o nome de oosfera. E aqui os anterozoides. Então, como a gente viu, ela precisa viver no ambiente terrestre úmido única e exclusivamente por causa da reprodução. Então, na presença da água, o anterozoide vai nadar até a oosfera. E aí a gente tem a formação do zigoto, que é a primeira célula após a fecundação. Então a gente teve fecundação, formou o zigoto. O zigoto vai crescer e se desenvolver. E vai originar o esporófito. E o esporófito, como eu desenhei no esquema anterior para vocês, é o próprio corpo da samambaia, né? Então tem um caule, tem as raízes e a folha. E na folha a gente tem os pontinhos. Esses pontinhos aqui vão interessar pra gente agora. Então se eu der um zoom aqui, ó. Zoom. Certo? E olhando ela desse jeito, perpendicular, na transversal, na verdade, eu vejo isso aqui, como se fosse um guarda-chuva de cabeça para baixo. E aqui eu tenho as estruturas produtoras de esporos. Então isso aqui a gente chama de soro, e dentro do soro eu tenho o esporângio. Quanto nome, né? Mas é assim mesmo. Então, o esporângio é quem vai produzir os esporos. Então, aqui, ó, os esporos. Os esporos, da mesma forma que acontecia na briófita, vai encontrar um ambiente, né? Um substrato. Vou fazer aqui de outra cor. Vai se desenvolver, vai germinar. Ocorre, então, germinação e desenvolvimento. Até originar o protalo novamente. E o ciclo continua. Então, da mesma forma que a gente viu com as briófitas, eu tenho um gametófito, produtor de gametas, que vai dar origem a um esporófito. Esse esporófito produz os esporângios, isso não tinha na briófita, agora tem. Dentro do esporângio ocorre a fabricação, a produção dos esporos, e ele origina o gametófito, mantendo o ciclo da vida. Alguma dúvida por aí? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E agora, se liga que vem o desafio da corujinha. Eu já volto. Voltei. Pensou direitinho? Então a corujinha perguntou ali, o que característica favoreceu as pteridófitas, né, as samambaias, a conquistarem ambientes mais secos? Peraí, eu falei para vocês que o habitat dela é terrestre úmido, por uma única função, que no caso é a reprodução. E aí, eu quero saber o que garantiu ela viver em ambientes mais secos. É justamente a presença dos vasos condutores de seiva. Então, o surgimento dos vasos condutores de seiva que permitiu com que a samambaia conseguisse viver em um ambiente um pouco mais seco que as briófitas, porém ainda úmido, tanto é, como eu falei no começo, o habitat dela, ela consegue habitar assim, ecossistemas de florestas tropicais úmidas, como a Amazônia e a floresta atlântica, certo? Porém, os vasos condutores permitiu, né, uma melhor condução de água pelo corpo da planta e ela consegue atingir alturas bem maiores do que as briófitas. Então agora, vou fazer aqui rapidinho para vocês uma comparação de briófita com pteridófita, que isso é muito cobrado em algumas provas externas, vestibulares. Então é bom a gente ficar de olho.
Briófita, pteridófita. Então eu começo até pela questão do porte, né? As briófitas têm um porte muito pequeno. Aqui o porte já é grande. O que mais? Eu tenho uma fase dominante aqui, que é o gametófito. Já na pteridófita, a fase dominante é o esporófito. Eu tenho como fase passageira, na briófita, o esporófito, inverte aqui, né? E na pteridófita eu tenho o gametófito. Como uma novidade evolutiva da briófita, eu tenho a película protetora. Graças a essa película, as briófitas conseguiram viver em ambientes fora da água terrestre. E aqui, de novidade, eu já tenho os vasos condutores de seiva, água, né? Certo? E como representante aqui, musgo, aqui, samambaia. E se eu olhar numa linha evolutiva, né, pensar numa filogenia, que isso é importante também, é fácil da gente identificar, existia um ancestral comum às plantas. Com o passar do tempo, eu tenho o surgimento da película. Surgiu, apareceram as briófitas. A evolução não para, né? Aqui eu tenho o tempo. Surgiram aqui os vasos condutores. Aparece pela primeira vez as pteridófitas. Então, será que a pteridófita tem película protetora ou já não precisa mais? Ela tem. Surgiu nesse momento, fez sucesso, todo mundo que vier depois vai apresentar essa característica. Agora, os vasos condutores, surgiu aqui, fez sucesso, continua. Não tem como voltar. Por quê? Estou falando em relação a tempo. O tempo é só para frente. Difícil? Mais ou menos? Deixe suas dúvidas aqui no comentário, curte meu vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.